Estamos aqui, nós da Rádio Lora München, do programa Chachados e Perdidos. Eu, Ricardo Esch e a minha equipe, estamos aqui porque nós vamos entrevistar dois diretores de cinema brasileiros que estão aqui em Munique, vieram especialmente para o festival. Um deles, o primeiro que vai ser agora, vocês vão conhecê-lo, é o Kiko Goifman e o filme Periscópio. Figura. Kiko Goifman, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Festival de Cinema de Munique, mais uma vez, depois você vai contar por que mais uma vez. O filme está estreando agora, hoje, Periscópio, aqui no festival. Claro que eu quero que você me conte um pouco sobre o filme, e aí vou já fazer a primeira pergunta, que é sobre o filme, porque essa opção de uma estética não realista, uma vez que o cinema nacional não costuma usar isso. Fale sobre o filme. Bom, o Periscópio, ele é um filme que trata de uma relação, né, entre duas pessoas. A relação deles, o filme já começa, a relação deles já está uma merda, enfim, já começa com uma situação de conflito muito grande, né? Até que de repente aparece um periscópio do apartamento de baixo e tudo muda, né? Basicamente o filme é isso. E para mim tem uma questão muito interessante, que é mostrar esse filme fora do Brasil. Porque, ao contrário de outros filmes meus, que de alguma forma tinham algum tipo de paisagem brasileira, né? Talvez, acho que no filme Fobia, que é um outro filme que eu já passei aqui no festival, não é um Brasil tal qual a gente está acostumado a ver, mas existia algum tipo de paisagem. Nesse não tem, é zero. Esse filme, ele teoricamente, ele trata de uma relação, para mim, que é uma relação extremamente brasileira, que é uma relação entre o patrão e o empregado doméstico, que essa palavra já é complicadíssima, né? Essa relação que a gente trata durante anos no Brasil e que de alguma forma agora está tentando regulamentar, e que é muito singular. Só que não tem uma imagem de exterior no filme, você não tem paisagens bonitas, você não tem nada que remeta a um universo e muitas vezes uma expectativa, né? A gente, quando passa filmes em festivais fora, a gente sabe que sempre vem brasilianistas, sempre vem pessoas interessadas no Brasil e que tudo bem, eu acho ótimo, talvez, ser frustrado. Poderia ser um filme de outro país, porque estamos falando das pessoas, né? Do ser humano. Sim. E o que eu achei interessante na entrada desse terceiro, né? Terceiro elemento. Personagem, terceiro elemento, é que o filme muda. E tanto é que essa relação, né? O patrão empregado muda para dois amigos. Exatamente. Eu acho que eu vejo isso, na verdade, como uma certa forma de uma relação entre pessoas, entre situações. Se a gente pensar, às vezes é o terceiro, quarto elemento que precisa entrar, muitas vezes situações de casais em que aparece alguém, enfim, seja lá um amante ou o que for, mas quebra aquela rotina e de alguma forma instiga também a se pensar, a se tentar entender um caminho, né? Essa estrutura é muito simples, né? Uma estrutura que está acontecendo um sistema, seja ele qual for, aquele sistema está ali. E aí, de repente, chega alguma coisa ou chega alguém e quebra aquela rotina horrorosa. E isso é a base do filme. Não, e além deles tem o Jack e a nova personagem, né, através do periscópio, a cabra. Sim. Que me deixou a dúvida, o que ela está representando nesse momento? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu adoro trabalhar com animais. É uma coisa que eu acho interessantíssima. Enfim, eu venho do documentário e vou continuar fazendo documentário minha vida inteira, né? O filme anterior ao Periscópio chama-se Olhe Pra Mim de Novo, que foi lançado no Festival de Berlim, que trata de um transexual no sertão brasileiro, um transexual masculino, que não é muito comum. E essa questão do documentário sempre me atraiu. Às vezes me incomoda um pouco
um certo peso, um exagero das ficções em que você não pode ter nada improvisado, sabe? Aqui eu posso virar, pegar, bater aqui na cerveja, fazer alguma coisa, pegar, sair com esse microfone. Enfim, eu acho que tem um frescor que as ficções muitas vezes perdem por estruturas grandes demais. Então, assim, nesse caso, eu trabalhei e gosto de trabalhar no Filmfobia também. Eu gosto de trabalhar com animais, porque eles são impossíveis de você dirigir. Claro, tem a naturalidade deles. Essa instabilidade, e eles criam uma instabilidade no set. Você nunca sabe o que um animal vai fazer. Enfim, no Filmfobia era uma cobra, ou um rato, ou você não sabe muito bem o que ele vai fazer. E eu acho isso interessantíssimo, eu acho isso muito rico, porque obriga que as outras pessoas no set, desde os atores até o câmera e tal, criem um novo tipo de atenção, um novo tipo de interesse que assim, por aquela relação que não é mais o interesse do roteiro tal qual estava dado. Então, assim, isso é uma coisa que me interessa muito. No caso, a cabra é uma brincadeira isso, mas no fundo é bem verdadeira. Ela não significa porcaria nenhuma. Essa cabra aconteceu, eu queria um macaco, mas a produção não tinha dinheiro para ter um macaco, aí foi uma cabra. É uma questão que eu trabalhei muito no roteiro com o Jean-Claude Bernardet, que para mim é o maior pensador de cinema brasileiro, que é uma ideia de tirar uma certa significação das coisas. Por que as coisas têm que o tempo todo significar? Então, nesse filme você tem, por exemplo, a presença de São Jorge. Exatamente. Você tem a cabra. E a cabra, ela significa simplesmente o que cada um quiser ver. Já teve leitura da cabra com uma representação feminina naquele universo masculino. Desculpa, mas eu não vejo mulher como cabra, então não consigo entender essa leitura. Mais respeito e assim como um peixe. Agora que você estava falando da improvisação, teve algum laboratório com os dois atores? Claro, o Jean-Claude, ele também é um dos roteiristas, então para ele entrar... Mas nós imaginamos que sim, e essa improvisação acabou sendo usada muito no filme? Sim, existe uma questão que é assim... a palavra é até difícil da gente usar, se é improviso, se é respeitar algumas coisas do acaso, mas existe alguma coisa que me interessa, que ela é uma coisa não controlada. E isso a gente trabalhou. O Jean-Claude, ele foi protagonista do Filmfobia, inclusive ganhou o melhor ator de Brasília, né? E que era a primeira vez que ele era protagonista de um filme. E o João Miguel é um ator com toda uma formação, inclusive uma formação técnica de ator, uma formação de cinema, né? E de cinema, de teatro, uma formação. Exatamente. Ele domina as técnicas. Exatamente. E Jean-Claude não. Essa junção criava uma tensão que me interessava, porque eu sabia que eu não teria nesse filme que trabalhar com um método único. Eu teria que trabalhar algumas coisas com um, algumas coisas com outro, e que teria que encontrar um caminho em que eles pudessem ter alguma forma de diálogo, né? Então, isso é um grande desafio do filme. Como juntar essas duas perspectivas, porque Jean-Claude, mesmo não sendo ator, ele já viu mais filmes do que provavelmente todo mundo que está aqui nesse cinema junto. Com certeza. Então, de alguma forma, talvez até de uma forma intuitiva, ele acaba construindo uma representação de um ator que tantas vezes ele viu e que talvez ele possa trabalhar. E é óbvio que eu em cima o tempo todo, né? Porque Jean-Claude tem suas limitações, enquanto João Miguel é um ator que a gente pode falar, usar uma expressão clichê, um ator completo, que transita por vários gêneros, que tem realmente uma formação sólida. Jean-Claude não. Mas essa tensão, esse encontro desses dois era o que me interessava o tempo todo.
E o João Miguel, por toda essa experiência e já sendo um ator de cinema conhecido, pelo menos o público brasileiro já sabe, né, conhece, né, Estômago, Éden e outros filmes. Xingu, exatamente. Foi difícil convidá-lo? Como chegou o roteiro até ele? Não, na verdade, assim, eu adoro trabalhar com amigos, sabe? E, por exemplo, a minha mulher, que chega aqui, Monique amanhã, sempre trabalha nos meus filmes. O meu último longa eu dirigi com ela. E eu estou falando isso porque, assim, Jean-Claude, por exemplo, mais do que ser uma sumidade, o Jean-Claude é quase um avô do meu filho. E o João Miguel é meu amigo de cerveja. Eu sou muito amigo do Marcelo Gomes, que dirigiu o Cinemas Aspirinas e Urubus, que foi o primeiro grande filme do João Miguel. Então, assim, o João Miguel também é um amigo. Então, foi de uma forma muito simples. Eu realmente acredito no modelo de cinema, que é um modelo de cinema, assim, é diferente daquela hierarquia super pesada que a gente tinha na década de 70, 80, em que você tem um diretor em cima de uma pirâmide e todo mundo trabalhando embaixo, em que não existe um diálogo. Minha forma de trabalho é muito outra. Então, assim, para você ter uma ideia, o Periscópio eu filmei na minha casa. Eu tinha acabado de mudar, minha casa estava reformadíssima. Só que como são 2 apartamentos, um grudado no outro, um ficou excelente para fazer o filme e o outro para suportar a produção. Então não tive a menor dúvida de quebrar aquilo ali tudo. Então, assim, eu ainda acredito nesse tipo de cinema em que você se joga completamente, em que você está com amigos, em que é uma estrutura em que, assim, ao contrário, todo mundo recebe bem pelo que trabalha. Não vou aqui defender cinema feito com 10 mil euros e que não paga ninguém, porque eu acho isso complicadinho. Pois é, essa era a minha pergunta, como é fazer cinema hoje no Brasil? Bom, fazer cinema hoje no Brasil... Vamos lá. Fazer cinema hoje no Brasil tem de tudo. A gente tem de tudo, enfim. A gente tem desde filmes que eu não entendo porque custam tão caros, até filmes feitos. Eu acho importante que sejam feitos cada vez mais filmes na raça. A minha formação é assim. Era VHS, filme de galera. A minha formação nos anos 80 foi essa. Só que eu acho que chega um certo momento em que as pessoas, né, eu tenho um amigo que brinca, que ele fala assim: os cineastas ficam defendendo baixo orçamento, quando eles têm o primeiro filho, eles mudam de discurso. E que talvez exista uma coisa que é assim: eu vou filmar a baixo orçamento. Periscópio não é um filme caro, não é nada disso, mas existe uma questão em que, assim, eu preciso remunerar as pessoas que estão envolvidas no processo. Eu preciso ter uma câmera que seja a câmera que responda às necessidades daquele filme. Pode ser para determinado filme, pode ser a câmera mais simples de todas, mas para determinado pode ser que precise de uma luz especial, de alguma coisa. Então, assim, os filmes, eles têm seus orçamentos. Eu acho que filmar hoje no Brasil talvez seja tentar encontrar um espaço disso, com a dificuldade absurda que a gente sabe, que é a distribuição depois, né? Felizmente, de vez em quando, está aparecendo um filme para quebrar um pouco isso, um filme conseguindo algum público, mas tem de tudo. E eu acho importante, eu não acho que a gente vai chegar um momento que vai falar: temos a cara do cinema brasileiro. Acho que isso passou. O que você tem visto atualmente do cinema, né, atual brasileiro? O que tem também, o que está te tocando? O que você gosta? Acho que, sei lá, eu posso pegar um super filme, realmente O Som ao Redor, do Kleber. Eu acho que é um filme importante e que foi agora, e que inclusive teve uma carreira internacional forte. Aí você pega um filme que eu acho uma pérola, que é a Tatuagem, de Hilton Lacerda, que não teve a carreira internacional que merecia, apesar que ganhou tudo no Brasil, e festival também.
festival, a gente nunca sabe. Festival É isso, loteria? Não é loteria, mas depende do júri, depende do ano, depende dos filmes que estão. Né? Não sei, eu destaco Tatuagem, destaco O Homem das Multidões, do Cal Guimarães e do Marcelo Gomes, que teve agora em Berlim. Eu ainda não vi o Praia do Futuro, do Karim Ainuz, mas... Esteve esse ano em Berlim, Sim, também esteve esse ano em Berlim. Eu acho que temos filmes interessantes. Sabe, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é um filme que ele tem uma estrutura um pouquinho mais rígida, mas ele é interessantíssimo e no Brasil conseguiu dialogar com certo público, dialogar com o público mesmo, passando 200 mil espectadores. Então, assim, eu acho que temos coisas boas. Fora no documentário, que eu acho que de alguns anos para cá, o Brasil tem documentários fortes e interessantes. Então, eu não sei, eu vejo isso com bons olhos. E existe uma questão que é assim, se faz 100 filmes... Eu me lembro do Eduardo Coutinho falando lá atrás, assim, olha, quando a questão do digital... Ele falava, olha, isso não é um problema, porque 95% do que se faz em 35mm aqui é uma merda. Então, vai ser os mesmos 5%, a diferença é que vai ter mais. Então, assim, não é um problema em si isso, sabe? Ao contrário, eu acho ótimo, acho que tem uma molecada filmando, uma geração nova em Recife, muito bacana. Voltando agora ao Periscópio, existe uma crítica clara, eu acho, em cima do reality shows, né? O que te moveu a fazer isso? Eu acho que existe um diálogo com relação aos reality shows. Na verdade, existe uma questão que me interessa o Jean-Claude, que é uma ideia que é a seguinte, hoje em dia, as pessoas têm um interesse por uma certa coisa do real. Isso justifica, por exemplo, um interesse maior com o documentário. Isso justifica, por exemplo, quando você vê novelas da Globo que começam a incorporar passeatas reais, temáticas mais próximas. Então, assim, esse interesse pelo real, ele existe. E existem os reality shows que estão por aí o mundo inteiro, né? Essa impressão do real... Isso tá na internet, né? Às vezes, enfim, interessa mais você ver a mulher que saiu nua na Playboy sem Photoshop. Interessa, isso circula, né? Nas redes sociais, as pessoas têm um certo desejo de um real. E isso é um assunto que me interessa, e interessa Jean-Claude. Então, assim, esse Periscópio, de alguma forma, ele dialoga com isso, sim. Só que é sempre um reality show um pouquinho triste, porque não tem ninguém do outro lado. A alegria sempre é pequena. É sempre porque ao mesmo tempo que você pode pensar o Periscópio como câmera, você pode pensar o Periscópio como uma janela. Então, assim, essa ambiguidade desse objeto, de alguma forma, ele se aproxima, assim, do reality show, de uma exposição, mas também, de outro lado, ele se aproxima de uma questão que também é o buraco para ver o mundo que eles têm. Como é que surgiu esse Periscópio nesse apartamento, com esses dois solitários, vivendo essa, né, a primeira fase, né, a primeira parte do filme é isso, os dois ali isolados, em depressão, ou doente ou não, né, e depois... De repente tem aquela cor toda né, com a vinda do Periscópio, muda o cenário, cor, arte, você vê, né, luz e tudo isso, claro, tem a ver com ele. Como é que ele surgiu? Esse filme, ele nasceu de uma forma singular, assim. O Jean-Claude, no momento, estava conversando comigo e com a Cláudia, minha mulher, a gente estava tomando uma cerveja no centro, que a gente faz isso sempre, e aí, Jean-Claude tomando uísque, e aí ele virou e falou que queria voltar a trabalhar comigo depois do filme Fobia. Falei, olha, eu não tenho tempo, Jean-Claude, então você escreva alguma coisa. E aí depois ele chegou com 40 sequências e que tratavam, na verdade, porque essa relação é uma relação pessoal
que ele vive e que ele viveu, que é a relação de ter alguém que é meio um secretário, um enfermeiro, essa pessoa próxima. E ele chegou com essas sequências todas, e ele sempre nessas sequências, ele falava de um observador e tal. E aí eu materializei, junto, o roteiro é nosso, pensando na figura de um periscópio, que é uma coisa meio velha, né? Um periscópio, enfim, tem uma geração nova, tem uma turma que não tem a menor ideia do que é um periscópio, que hoje em dia não faz mais sentido, né? Os submarinos têm hastes com câmeras, né? Não existe. É o telescópio, mas telescópio. E aí, isso tudo eu adoro, essa confusão, assim, né? O que é um periscópio? E depois, enfim, remete a um certo, até um romantismo, né, dos filmes, em que as pessoas ficavam embaixo da água, assim, olhando por aquela coisa gigantesca. E aí me lembra Capitão Nemo, sabe? Aquela coisa de Júlio Verne. Mas é tudo isso mesmo, é um pouco de Júlio Verne, é invertido, né? Porque na verdade não é um periscópio que eles começam a observar o mundo, mas é um periscópio que começa a os observar, né? Né? Não é que um belo dia eles descobriram uma janela, mas a princípio, num belo dia, eles descobriram uma câmera e que depois, abrindo essa câmera, poderia virar uma janela. Mas esse elemento de ferro que baba, né, bem escroto, assim, e que me interessa. Então, próximos festivais e próximo projeto, qual é? Bom, próximo projeto eu não tenho. Eu não tenho. Vem gravar em Munique. Me perguntam. Não, quem vai gravar em Munique aqui é o meu amigo Paulo Caldas, né? Meu grande amigo Paulo Caldas vai fazer um filme aqui em Munique. E parece num submarino aqui. Fala para ele entrar em contato com a gente. A gente tem uma equipe de atores aqui, profissionais. Opa! Não, Paulo Caldas fez Baile Perfumado junto com o Lírio. Paulo Caldas fez Deserto Feliz, que estreou em Berlim. Eu sei que ele vai. Mas voltando a mim. Eu tenho, na verdade, assim, eu estou precisando comer, então eu tenho um monte de projetos com a televisão nesse momento, e que são projetos legais, porque a minha relação com a televisão no Brasil é muito boa. As pessoas me chamam para fazer coisas, as pessoas me conhecem e me chamam para fazer coisas que sejam radicais, que tenham sentido. Então, assim, eu estou desde fazendo um projeto sobre direitos humanos com a TV Brasil, conversando com outras TVs, então, assim, e esperando um pouco, mas firmei um pacto com o Jean-Claude que a gente tem mais um projeto juntos. Segredo aí. Esse ainda é segredo. E festivais vai que vai, né? Eu acho que assim, eu tenho uma expectativa, né? Munique volta pro Brasil. Eu volto pro Brasil e aí, assim, aí a gente não fala muito, porque às vezes, né, já teve festival no Brasil, já teve aqui, então a gente depende de umas confirmações, né? Para mim, existe um festival que é super importante, que é o Festival Latino-Americano de Cinema de São Paulo, porque esse filme é feito integralmente em São Paulo, né? Eu sou um mineiro paulistano já. E aí a gente tem em julho, dia 25 de julho, a gente tem uma sessão no Festival Latino-Americano de São Paulo, com festão, com coisa. E espero estar com ele no cinema no segundo semestre. Copa do Mundo, vai dar ou não vai dar, Brasil? Olha, não sei, viu? Eu não sei. Essa Copa tá tão esquisita, né? Eu tava em casa, tava no hotel agora que eu cheguei, tava tendo o jogo da Argentina ali, e que foi decidido no último minuto da prorrogação, né? Eu não sei, eu teria até um desejo de uma grande surpresa, eu só não acho que isso aconteça. E não queria que não fosse o Brasil. Mas eu não acho que a Costa Rica vai ser campeã. Não, existe uma coisa louca nessa Copa que eu fico... Olha lá, hein? Não, eu até espero que sim, mas existe uma coisa louca que é assim, os times grandes, eles são ameaçados até o último minuto. Aí no último minuto eles dão uma resolvida ali, sabe? A Holanda virou, né? A Holanda virou um jogo que estava dificílimo. Hoje a Argentina fez um gol no último minuto, o Brasil ganhou nos pênaltis, a Alemanha foi no fim. Então parece que, sei lá, na hora H tá baixando o Exu dos grandões, aí vai.
Muito, muito obrigado, Kiko, pela entrevista. Foi um prazer, muito sucesso nos próximos filmes. Nos encontramos. E nos encontramos. Claro. Obrigado. Valeu. Valeu, gente.